Sabe aquela sensação horrível quando todo mundo está olhando para você, mas você queria estar em qualquer lugar menos ali? Foi exatamente isso que senti quando minha irmã Beatriz ergueu aquela taça de cristal caríssima no jantar de aniversário do papai. Eu já devia ter adivinhado pelo sorrisinho dela, aquele que sempre aparecia quando ela estava prestes a me humilhar. Um brinde à fracassada da família, que nem tem onde morar, ela disse, e todos riram. Todos, inclusive mamãe. O pior nem foi o brinde em si, mas os olhares. Tio Carlos fingindo que ajustava os óculos para disfarçar o constrangimento. Minha prima Luciana mordendo o lábio, dividida entre rir com os outros ou me oferecer algum tipo de solidariedade silenciosa. Papai pigarreando, como sempre fazia quando não sabia como lidar com o que Beatriz dizia. E Lucas, o noivo perfeito dela, sorrindo educadamente, como se aquilo fosse apenas uma brincadeira inofensiva entre irmãs. Você já se sentiu completamente sozinha, mesmo estando rodeado de pessoas? Carolina, não seja tão sensível, sua irmã só estava brincando, mamãe disse quando viu meus olhos marejados. Beatriz sempre só estava brincando. Como quando contou para toda a escola que eu tinha sido rejeitada no meu primeiro vestibular. Ou quando, sem querer, derramou vinho no único vestido decente que eu tinha, minutos antes de uma entrevista de emprego importante. Engoli o nó na garganta e forcei um sorriso, aquele que aprendi a usar como escudo. Claro, super engraçado, respondi, enquanto por dentro algo se quebrava mais um pouco. O caminho de volta para meu quartinho alugado em Copacabana nunca pareceu tão longo. No ônibus lotado, com o cheiro de suor misturado ao perfume barato do rapaz sentado ao meu lado, revivia cada segundo daquela cena humilhante. Minha irmã, tão perfeita em seu vestido de R$3.000, brindando ao meu fracasso enquanto eu usava um vestido comprado em promoção no shopping da Tijuca. O que mais doía era que, de certa forma, ela estava certa. Aos 27 anos, eu dividia apartamento com 3 desconhecidos, trabalhava como recepcionista e meus sonhos pareciam cada vez mais distantes. O que eu não sabia era que aquela noite seria o começo de algo que nem Beatriz, com todo o seu dinheiro e contatos, poderia prever. Meu lar era um quartinho de empregada adaptado num apartamento antigo em Copacabana. Tão pequeno que, se eu esticasse os braços, conseguia tocar as paredes opostas. Dividia o banheiro com Marcelo, estudante de medicina que eu raramente via, Patrícia, bartender que chegava sempre de madrugada, e Tadeu, que ninguém sabia direito o que fazia, mas pagava o aluguel em dia. A única coisa que tínhamos em comum era que nenhum de nós tinha dinheiro suficiente para morar sozinho no Rio. Você já precisou marcar hora para tomar banho? Pois é, essa era a minha realidade. Carolina, você pode cobrir o Bruno hoje? Ele ligou dizendo que está com virose. Dona Marta, minha chefe no Hotel Beira-Mar, tinha aquele jeito de fazer perguntas que na verdade eram ordens. Mais um sábado de trabalho dobrado pela frente. Engoli a frustração e sorri. Sorrir fazia parte do meu trabalho como recepcionista. Claro, sem problema. O hotel não era luxuoso, mas os hóspedes estrangeiros deixavam gorjetas decentes e depois do episódio do brinde, eu precisava de cada centavo para juntar dinheiro e sair daquele apartamento compartilhado. Será que um dia teria meu próprio espaço? O que ninguém percebia era que, por trás do balcão da recepção, eu absorvia tudo. Como o Sr. Rodrigues, dono de uma empresa de eventos, preferia arranjos de flores tropicais. Como Dona Lúcia sempre pedia champanhe no quarto antes de reuniões importantes. Como o pessoal do buffet improvisava quando algo dava errado nos eventos. Anotava mentalmente cada detalhe, cada preferência, cada solução criativa. À noite, transformava essas observações em um pequeno caderno de anotações, meu tesouro secreto. Um dia vou usar isso, pensava, sem realmente acreditar. Dona Marta me pegou uma vez estudando a planilha de custos de um casamento que seria realizado no hotel. Achei que levaria uma bronca por estar xeretando documentos confidenciais. Em vez disso, ela sentou ao meu lado. Sabe, Carolina, eu comecei assim também, observando, aprendendo. Seus olhos cansados tinham um brilho diferente. Continue assim. E quando o buffet Lisboa ligar reclamando do pagamento atrasado, diga que vamos acrescentar 5% como compensação. Foi a primeira vez que alguém no trabalho falou comigo como se eu fosse mais que uma simples recepcionista.
como se enxergasse algo em mim que nem eu mesma conseguia ver ainda. 3 semanas depois do fiasco do brinde, lá estava eu no aniversário da mamãe, tentando me tornar invisível no canto da sala. Missão impossível quando Beatriz entrou arrastando Lucas pela mão, as chaves de um carro novo balançando ostensivamente em seus dedos. Olha o que o pai do Lucas me deu, só porque tirei nota máxima na pós. Ela anunciou como se estivesse falando com uma plateia e não com a própria família. Mamãe suspirou de admiração e papai abriu aquele sorriso que nunca direcionava a mim. E então veio a alfinetada. É tão bom não precisar depender de transporte público, não é, Carolina? Ah, desculpa. Esqueci que você nem consegue pagar a passagem de ônibus direito. O Instagram da Beatriz era como um catálogo de tudo que eu não tinha. O apartamento de luxo no Leblon com vista para o mar. Lar doce lar. #gratidão. As viagens internacionais. Paris nunca decepciona. #vida que mereço. O noivado com Lucas, filho de um empresário que aparecia regularmente na coluna social do Globo, disse sim para o amor da minha vida. #futura senhora Carvalho. Enquanto isso, meu feed era basicamente fotos do pôr do sol visto da janela do ônibus voltando do trabalho e ocasionalmente algum drink dividido com colegas em happy hours promocionais. A diferença entre nossas vidas não poderia ser mais gritante. Algumas semanas depois, durante a ceia de Natal, quando mencionei timidamente que estava pensando em fazer um curso de gestão de eventos, a voz de Beatriz cortou a sala. Ah, claro, porque o mundo está mesmo precisando de mais uma pessoa servindo salgadinhos em festas. Papai engasgou com o vinho, mamãe começou a falar sobre a sobremesa, e a prima Luciana de repente achou muito interessante mexer no celular. Ninguém me defendeu. De novo. Pior que servir salgadinhos é nem ter dinheiro para comprá-los, continuou ela, referindo-se à vez que não pude contribuir financeiramente para o aniversário do nosso pai. Foi naquele momento, com o peru de Natal embrulhando no meu estômago, que algo dentro de mim endureceu. Você já sentiu seu coração se transformar em pedra? Carolina, preciso que você faça mais que apenas recepcionar os convidados hoje. Dona Marta parecia nervosa, ajeitando repetidamente os óculos no rosto. A decoradora do casamento da filha do Sr. Mendes teve um acidente. Sei que você observa tudo. Você acha que consegue coordenar a equipe para seguir o projeto dela? Meu coração disparou. Sr. Mendes era um dos clientes mais importantes do hotel, daqueles que não aceitam nada menos que perfeição. Eu posso tentar, respondi, minha voz traindo a insegurança que sentia. O que Dona Marta não sabia é que eu tinha decorado cada detalhe daquele projeto, cada posicionamento de flor, cada nuance de iluminação. Foram as 12 horas mais intensas da minha vida. Corri de um lado para outro, coordenando garçons, ajustando arranjos, resolvendo crises, como quando descobrimos que faltavam 20 taças de champanhe a 1 hora da cerimônia. Liguei para 3 hotéis próximos até conseguir emprestadas. Quando a noiva entrou e viu a decoração, seus olhos se encheram de lágrimas de alegria. Está exatamente como eu sonhei, ela disse à mãe, sem fazer ideia de que a pessoa responsável era a mesma que havia checado sua reserva dias antes. Minhas costas doíam, meus pés imploravam por misericórdia, mas algo dentro de mim cantava de satisfação. Quem é aquela garota? Ouvi alguém perguntar a Dona Marta durante a recepção. Fingi estar ocupada arrumando as taças, mas apurei os ouvidos. Carolina, minha assistente de eventos, respondeu ela, me surpreendendo com a promoção instantânea. Ela tem talento nato. Resolveu uma crise hoje que teria feito muitos profissionais experientes desistirem. O homem me olhou com interesse renovado, e Dona Marta fez sinal para que eu me aproximasse. Carolina, este é Rogério Monteiro, dono da RM Eventos. Meu coração quase parou. A RM Eventos era apenas uma das maiores empresas do ramo no Rio. Tenho uma proposta para você, disse Rogério 1 semana depois, em um café chique em Ipanema, onde me senti completamente deslocada com minha bolsa surrada. Não estou procurando uma assistente. Estou procurando uma sócia júnior com um olhar fresco para o negócio. Engasguei com o cappuccino. Sócia? Mas eu sou apenas uma recepcionista. Ele sorriu. Dona Marta me mostrou seu caderno de anotações. Suas ideias sobre personalização de eventos são exatamente o que o mercado está pedindo agora. Olhei pela janela, vendo o movimento da rua, pessoas apressadas vivendo suas vidas normais,
sem ideia de que a minha estava prestes a mudar completamente. E se eu não for boa o suficiente? Perguntei, expondo o meu maior medo. E se você for melhor do que imagina? Ele respondeu. Momentos perfeitos, dizia a placa recém-instalada no pequeno escritório em Botafogo. Meu nome logo abaixo do de Rogério, em letras menores, mas ainda lá, Carolina Almeida, sócia. Cada vez que olhava para aquela placa, sentia uma mistura de orgulho e terror absoluto. Com meus 15% da empresa, eu mal conseguia acreditar que tinha passado de recepcionista a empresária em questão de semanas. Apertava minha carteira vazia no bolso para me certificar de que não estava sonhando. O que diria a Beatriz agora? Sou empresária. E ela diria, de quê? De vender Avon. Os primeiros meses foram um teste diário de resistência. Fornecedores que me olhavam de cima quando eu ligava em nome da empresa. Poderia falar com seu chefe, querida? Era a frase que mais ouvia. Ou então desconfiavam dos prazos curtos, dos orçamentos apertados. Vocês são novos no mercado, né? Dá para perceber, disse um florista renomado, recusando-se a trabalhar conosco num evento importante. Chorei no banheiro por 10 minutos. Depois lavei o rosto e liguei para outros 3 fornecedores até encontrar um que aceitasse o desafio. E sabe o quê? Ele fez um trabalho tão bom que virou nosso parceiro fixo. A virada veio quando organizamos o casamento de Mariana Lins, uma influenciadora digital com 2 milhões de seguidores. Ela nos escolheu porque éramos os únicos que aceitaram suas ideias malucas para a cerimônia, desde uma entrada de skate até um bolo que chovia glitter comestível. Enquanto as empresas tradicionais diziam, isso é impossível, nós dizíamos, vamos descobrir como fazer. Quando as fotos do casamento viralizaram, nosso Instagram ganhou 50 mil seguidores em uma semana. Meu celular não parava de tocar. Você já sentiu aquela sensação de estar surfando numa onda gigante, rezando para não cair? Foi aí que recebi a ligação da Beatriz. Quase caí da cadeira quando vi o nome dela na tela. Fazia mais de 1 ano que não conversávamos, desde aquele Natal desastroso. Carol, é a Bia. Ela nunca me chamava de Carol. Vi umas fotos daquele casamento da influencer. Foi sua empresa que organizou? A surpresa em sua voz era quase palpável. Sim, foi, respondi, tentando soar casual enquanto meu coração disparava. Então, estou organizando meu chá de panela e pensei que talvez você pudesse ajudar. Por um desconto familiar, claro. Mordi a língua para não responder algo do tipo, como o desconto que você me dá quando me humilha publicamente? Em vez disso, ouvi algo saindo da minha boca que me surpreendeu. Claro, seria um prazer. Manda as datas e conversamos. Por quê? Por que eu tinha dito sim? O telefonema de Beatriz desencadeou uma enxurrada de memórias que eu tinha tentado enterrar. Enquanto planejava seu chá de panela, alternava entre querer impressioná-la e querer sabotá-la. Infantil? Sim. Compreensível? Também. Rogério notou minha agitação. Esse evento parece pessoal, comentou, quando me viu refazendo o orçamento pela 3ª vez. É para minha irmã, respondi secamente. Ele ergueu as sobrancelhas, mas não perguntou mais nada. Como explicar que eu estava obcecada em fazer um evento perfeito para alguém que passou a vida me fazendo sentir imperfeita? Os preparativos foram uma montanha-russa. Beatriz mudava de ideia a cada 2 dias. Primeiro queria algo íntimo e elegante, depois algo extravagante, digno do Instagram. As madrinhas são todas influencers, tem que ser instagramável, explicou, como se eu fosse uma idiota que nunca tinha ouvido a palavra influencer. Engoli o orgulho e aceitei cada alteração, cada capricho, cada comentário sutil sobre como outras empresas fariam melhor, mas estou te dando uma chance. À noite, no meu novo apartamento no Flamengo, nada luxuoso, mas só meu, ensaiava mentalmente como seria vê-la admirar meu trabalho, finalmente me respeitando. O dia do evento chegou e, com ele, o caos. Beatriz apareceu 2 horas antes do combinado, quando ainda estávamos montando a decoração. Isso não é o que combinamos, disparou, apontando para o arranjo central. Combinamos rosas brancas, não essas. São peônias brancas, Baia. Como você pediu na última alteração, lembra? Mostrei a troca de mensagens no celular. Ela revirou os olhos. Obviamente não era isso que eu queria. Minha irmãzinha ainda está aprendendo como fazer as coisas direito, explicou para a decoradora, que me lançou um olhar de pena.
Durante as 4 horas seguintes, fui tratada como sua assistente pessoal na frente de 30 mulheres que bebiam champanhe e fingiam não notar o clima tenso. Vou transferir os R$ 5.000 amanhã, ok? Beatriz disse casualmente quando o evento acabou. As convidadas já tinham ido embora e eu estava literalmente com bolhas nos pés de tanto correr para atender seus caprichos. Como assim 5.000? Isso é metade do pagamento. Esse não foi o combinado. Protestei, exausta demais para ser diplomática. Ela deu aquele sorriso que eu conhecia tão bem, o mesmo do brinde há quase 2 anos. Considere a outra metade como seu presente para mim. Afinal, essa exposição vai ser ótima para seu negóciozinho. Era a primeira vez que organizávamos um evento no prejuízo. Concordei apenas para me livrar dela, enquanto algo dentro de mim jurava que seria a última vez que Beatriz me passaria para trás. Mal sabia eu que aquela noite mudaria tudo, mas não pela razão que eu imaginava. Desculpe interromper, mas não pude deixar de notar como você lidou com aquela situação do bolo. A voz grave me sobressaltou. Estava tão ocupada limpando o glacê do tapete, Beatriz tinha acidentalmente derrubado o bolo de lembrancinha, que não notei o homem parado ao meu lado. Alto, terno bem cortado, um ar de quem está acostumado a estar no comando. Faz parte do trabalho, respondi automaticamente. Não, não faz, ele sorriu. Faz parte do trabalho coordenar um evento, não ser tratada como você foi hoje. Corei, constrangida por ele ter percebido. Sou Rodrigo Campos, estendeu a mão. Amigo do Lucas. Ou era, na faculdade. Tenho alguns imóveis que alugamos para eventos corporativos. Estou procurando uma empresa para gerenciar essa parte do negócio. Estávamos no café da esquina, eu ainda com o uniforme da empresa, ele girando distraidamente a xícara de café expresso. Por que eu? Mal nos conhecemos, perguntei desconfiada. Ele sorriu. Vi como você improvisou quando o serviço de bar falhou, como acalmou aquela senhora histérica, como manteve a compostura apesar de... Bem, tudo. Fez uma pausa. Tenho bom olho para talento desperdiçado. Algo na maneira como ele disse isso, sem pena, apenas como constatação, me fez querer chorar e sorrir ao mesmo tempo. Beatriz ligou no dia seguinte. Quem era aquele cara falando com você no final da festa? O alto, de terno azul? Seu tom era casual demais para ser sincero. Um cliente potencial, respondi vagamente, sentindo um prazer secreto em não dar detalhes. Lucas disse que ele é sócio de uma incorporadora, ou algo assim. Vocês pareciam... íntimos. Quase engasguei. Acabamos de nos conhecer, Bia. Ela riu daquele jeito falso. Só um aviso de irmã. Soube que ele tem um passado complicado, envolvimento com pessoas erradas, sabe? Claro que ela já estava tentando sabotar uma conexão que mal tinha começado. O que ela temia mais? Que eu tivesse sucesso profissional ou pessoal? Nossa primeira reunião oficial aconteceu no escritório de Rodrigo, uma cobertura comercial em Ipanema com vista para o mar. Soube que você tem um histórico interessante, comentei, sem conseguir me controlar. Ele ergueu uma sobrancelha. Deixe-me adivinhar. Sua irmã? Assenti envergonhada. Ele riu, um som surpreendentemente caloroso. Meu passado complicado foi processar o pai do Lucas por fraude quando descobri que ele estava desviando dinheiro de investidores. Caso encerrado com acordo, mas fiquei marcado como persona não grata naquele círculo. Silêncio. Então, ainda quer fazer negócio comigo, agora que sabe que sou o vilão da história? Seus olhos tinham um brilho desafiador. Algo sobre sua franqueza, sua recusa em fingir ser quem não era, me atingiu como uma onda. Na verdade, respondi lentamente, isso só me faz querer trabalhar com você ainda mais. Tenho uma proposta para você, disse a Rogério num jantar comemorativo de 2 anos da Momentos Perfeitos. Respirei fundo. Quero comprar sua parte na empresa. Ele parou o garfo a meio caminho da boca, surpreso, mas não chocado. Tínhamos crescido exponencialmente, graças em parte à parceria com os imóveis de Rodrigo. Tem certeza? É um grande passo. Assenti, mostrando o plano de negócios que tinha preparado, as projeções financeiras para os próximos 5 anos. Ele sorriu com orgulho paternal. Sempre soube que este dia chegaria. Só não esperava que fosse tão cedo. 2 dias depois, assinei os papéis usando todas as minhas economias e um pequeno empréstimo. A empresa agora era minha, totalmente minha.
Será que a Carolina de 2 anos atrás acreditaria nisso? As horas no escritório viraram uma rotina insana. Acordava às 5 da manhã para responder e-mails, dormia à 1 da madrugada depois de finalizar orçamentos. Meu apartamento virou praticamente um depósito de amostras de tecidos, catálogos de fornecedores e maquetes de decoração. Os eventos se multiplicavam: casamentos, formaturas, lançamentos de produtos. Contratei 5 funcionários, depois 10, depois 15. Você precisa delegar mais, insistia Rodrigo nas raras vezes em que conseguíamos jantar juntos. Não posso, respondia teimosamente. Se algo der errado, a responsabilidade é minha. O que não admitia era meu medo irracional. E se eu delegasse e tudo desmoronasse? E se isso provasse que Beatriz estava certa sobre mim o tempo todo? Sua empresa está crescendo bem rápido, hein? Comentou papai durante um almoço de domingo, o primeiro em quase 1 ano que eu conseguia comparecer. Havia surpresa genuína em sua voz. Estamos com mais trabalho do que conseguimos atender, respondi, tentando soar casual enquanto por dentro vibrava pelo reconhecimento. Deve ser sorte, cortou Beatriz, remexendo a salada sem comer. O mercado de eventos está aquecido agora. Mamãe rapidamente mudou de assunto, mas não antes de eu notar algo novo nos olhos da minha irmã. Uma sombra de preocupação que nunca tinha visto antes. Naquela noite, Rodrigo me mandou mensagem. Como foi o almoço familiar? Respondi honestamente. Como sempre, mas pela primeira vez não me senti invisível. Rodrigo começou a me orientar sobre investimentos quase por acidente. O que você faz com o lucro da empresa? Perguntou certa noite enquanto revisávamos contratos para um evento. Dei de ombros. Reinvisto, guardo um pouco na poupança. Ele balançou a cabeça. Venha comigo amanhã. Me levou a 3 imóveis diferentes. Um apartamento pequeno em Laranjeiras que precisava de reforma, uma sala comercial no centro e um terreno em Jacarepaguá. Diversificação é a chave, explicou pacientemente. Imóveis são proteção contra a inflação. Assinei os papéis sem entender completamente o que estava fazendo, confiando mais nele do que em mim mesma. Cada propriedade parecia uma aposta absurda e assustadora, mas algo no jeito como ele falava sobre construir patrimônio me fazia acreditar que talvez, só talvez, eu pudesse ter mais do que jamais sonhei. O primeiro sinal de que algo não ia bem com Beatriz veio num comentário aparentemente casual da mamãe. Sua irmã está procurando emprego, sabia? Quase deixei cair a xícara de café. Beatriz, que sempre fez questão de dizer que trabalhar em escritório é para pessoas sem criatividade, procurando emprego? Lucas está passando por uma reestruturação na empresa do pai, mamãe continuou, claramente desconfortável. Apenas temporário, claro. Mas o jeito como ela evitava meu olhar dizia outra coisa. Naquela noite, espiei o Instagram de Beatriz. 3 propagandas pagas em sequência, todas para marcas de segunda linha. Influencers de sucesso não precisam aceitar qualquer parceria. Precisam? Carolina, quanto tempo? A voz de Beatriz ao telefone tinha aquela animação exagerada que eu conhecia bem, a que ela usava quando queria algo. Estamos organizando o aniversário de casamento dos papais, lá em casa. Você vem, né? Fazia quase 2 anos desde o desastre do chá de panela e nosso contato tinha se limitado a encontros familiares obrigatórios. Claro, respondi, surpresa com o convite entusiasmado. Ótimo! E você poderia dar umas dicas de decoração? Você é tão boa nisso! Quase deixei o celular cair. Beatriz me elogiando? Pedindo minha ajuda? Ou o mundo tinha virado do avesso? Ou minha irmã estava realmente desesperada? A diferença no tratamento era gritante. Nas reuniões familiares, Beatriz agora perguntava sobre meus eventos, comentava positivamente sobre as fotos que eu postava no Instagram, até mesmo mencionava meu nome para amigas que precisavam de uma organizadora de eventos de confiança. Sua irmã finalmente amadureceu, comentou papai, obviamente aliviado que não precisava mais mediar nossas tensões. Eu apenas sorria e aceitava os elogios falsos, perguntando-me quanto tempo duraria aquela performance. O que Beatriz não sabia era que eu tinha organizado o casamento da irmã de uma de suas melhores amigas, que me contou, depois de algumas taças de champanhe. Lucas está enrolado até o pescoço com dívidas. Eles tiveram que vender o carro e estão atrasando o condomínio. O convite para o aniversário de casamento dos meus pais chegou em papel perolado caríssimo.
Celebração especial no maravilhoso apartamento de Beatriz e Lucas. Rodrigo viu o convite sobre minha mesa e franziu a testa. Este prédio? Não é o Palácio Leblon? Confirmei com a cabeça. Eles estão com problemas lá, disse ele casualmente. Quando pressionei por detalhes, ele hesitou. Não é nada realmente. Mas naquela noite, enquanto jantávamos em seu apartamento, estávamos oficialmente namorando há quase 1 ano. Ele finalmente contou. O pai de Lucas perdeu muito dinheiro num investimento que deu errado. Estão vendendo ativos para cobrir os buracos. Fiquei em silêncio, absorvendo a informação. Você não parece surpresa, observou ele. Como explicar que uma pequena, vergonhosa parte de mim sentia satisfação? Precisamos conversar sobre seus investimentos. Rodrigo parecia inusitadamente sério naquela manhã de domingo. Estávamos em sua cobertura na Barra, bebendo café na varanda com vista para o mar. Os últimos 3 anos tinham sido uma montanha-russa de trabalho intenso e investimentos que eu mal acompanhava. Abri meu laptop, pronta para mais uma aula sobre diversificação de portfólio ou qualquer termo financeiro que ele adorava explicar. Em vez disso, ele abriu uma planilha que nunca tinha me mostrado antes. Esta é a visão consolidada de tudo. Olhei para os números, depois para ele, depois para os números novamente. Isso não pode estar certo. 8 imóveis, participação em 3 empresas além da sua, aplicações em renda fixa e variável. Ele ia listando enquanto eu encarava a tela, atordoada. Patrimônio líquido estimado, 4,7 milhões. Engasguei com o café. Isso não é possível. Eu saberia se fosse milionária. Rodrigo sorriu com aquele jeito paciente dele. Você sabia, só não estava prestando atenção. Lembra daquele terreno em Jacarepaguá que compramos? Virou um condomínio. Sua parte foi reinvestida no shopping da Tijuca. Minha cabeça girava. Tinha passado os últimos anos tão focada em provar meu valor através do trabalho que não percebi o que estava acontecendo com meu dinheiro. Era como se eu estivesse tão ocupada olhando para o chão para não tropeçar que não notei que já estava voando. Há mais uma coisa, Rodrigo continuou, deslizando o dedo pela tela até uma linha específica. Esta propriedade está à venda. Pensei que você poderia se interessar. Era a cobertura do Palácio Leblon, o mesmo prédio onde Beatriz morava. O mesmo lugar onde, ironicamente, tínhamos organizado um evento luxuoso meses antes. O mesmo edifício que eu passava na adolescência, a caminho do cursinho pré-vestibular, e fantasiava sobre como seria morar num lugar assim. Está no mercado porque os proprietários anteriores não conseguiram manter os custos, explicou Rodrigo cuidadosamente. É um excelente investimento. Nossos olhos se encontraram e percebi que ele entendia exatamente o que aquela compra significaria. Você está comprando por vingança ou por desejo? Perguntou ele quando assinei a proposta de compra 1 semana depois. A pergunta me pegou desprevenida. Estava tão concentrada nos detalhes práticos, financiamento, documentação, reformas necessárias, que não tinha realmente confrontado minhas próprias motivações. Talvez um pouco dos dois? Respondi honestamente. Ele assentiu, sem julgamento. Só tenha certeza de que é o que você realmente quer. Lugares carregam energia. Essa cobertura pode ser seu triunfo ou sua prisão. Olhei pela janela do escritório da imobiliária para o movimento da rua lá embaixo. Pessoas apressadas, cada uma carregando seus próprios sonhos e rancores. Sabe o que é estranho? Uma parte de mim ainda é aquela menina com vergonha de dizer onde mora. Rodrigo apertou minha mão. E a outra parte? A outra parte mal pode esperar para ver a cara da Beatriz quando descobrir. O avião pousou no Galeão com 2 horas de atraso, culpa de uma tempestade sobre o Atlântico. Estava exausta, mas estranhamente energizada. A semana em Paris tinha sido um turbilhão. Reuniões com investidores franceses interessados em trazer a momentos perfeitos para a Europa, jantares em restaurantes estrelados, visitas a espaços de eventos que pareciam saídos de contos de fadas. Assinei o contrato na última noite, brindando com champanhe genuíno enquanto o Sena brilhava lá embaixo. A menina que não sabia seu próprio valor, brindou Rodrigo, que tinha me acompanhado na viagem. Beijei-o, ainda não acreditando completamente que aquela era minha vida agora. No táxi do aeroporto para o Leblon, repassei mentalmente o cronograma das próximas semanas. A maior parte dos meus móveis já tinha sido transferida para a cobertura,
mas ainda havia dezenas de caixas para desembalar. Nervosa? Perguntou Rodrigo, apertando minha mão. Um pouco, admiti. Não tinha contado a ninguém da família sobre a mudança, nem mesmo aos meus pais. Parte de mim queria manter o segredo até estar completamente instalada, como se revelar antes pudesse quebrar o encanto. Outra parte, a que ainda carregava cicatrizes de todas as humilhações, queria o elemento surpresa. A cara de choque de Beatriz valeria cada centavo dos 6 milhões que paguei pela cobertura. Senhorita Almeida, bem-vinda ao palácio! O porteiro me cumprimentou com um sorriso caloroso quando o táxi parou em frente ao prédio. Rodrigo tinha seguido para sua própria casa. Tínhamos concordado que eu deveria fazer esta entrada sozinha. Vou mandar um funcionário ajudar com sua bagagem. Balancei a cabeça. Está tudo bem, é só esta malinha. Peguei o elevador até o lobby, admirando mais uma vez os detalhes luxuosos que tinha visto apenas durante eventos ou visitas rápidas. Mármore italiano no piso. Arranjos de flores frescas trocados diariamente. Aquele silêncio que só o dinheiro compra, como se o barulho da cidade fosse algo reservado para pessoas comuns, não para os moradores do Palazzo Leblon. Parei em frente ao elevador, apertando o botão enquanto checava mensagens no celular. Uma era de Dona Marta, minha ex-chefe, perguntando se tínhamos chegado bem. Outra do meu assistente, confirmando as reuniões da próxima semana. E uma última de Lucas, cunhado que eu mal via. Precisamos conversar. É urgente. Franzi a testa intrigada. Lucas nunca me procurava diretamente. Nossa relação era cordial, mas distante. Ele claramente tinha escolhido seu lado anos atrás, quando riu do brinde de Beatriz. O que poderia ser tão urgente agora? O elevador emitiu um suave ding e as portas se abriram. Levantei os olhos do celular e congelei. Ali, saindo do elevador, estavam Beatriz, Lucas e 2 casais que eu não conhecia, todos elegantemente vestidos, claramente a caminho de algum evento social. E então eu disse a ela que precisava de algo melhor para o evento. Não podia aceitar aquela decoração de 5ª categoria. A voz de Beatriz, alta e confiante como sempre, foi a primeira coisa que registrei. Ela estava no meio de uma história, gesticulando animadamente, usando um vestido preto que eu reconheci de uma campanha recente da Zara, não Gucci ou Prada como ela costumava ostentar. Os casais riram educadamente, enquanto Lucas mantinha um sorriso forçado. Foi ele quem me viu primeiro, seu olhar encontrando o meu por um instante antes de desviar rapidamente, como se tivesse visto algo vergonhoso. Beatriz continuava falando, alheia à minha presença, até que um dos homens parou de rir abruptamente, notando-me parada ali com minha mala. Só então, minha irmã virou a cabeça, seus olhos pousando em mim com aquela fração de segundo de não reconhecimento que sempre doía mais do que deveria. Vi o momento exato em que ela me identificou. Suas sobrancelhas se ergueram levemente. Seu sorriso vacilou por um milésimo de segundo antes de se transformar em algo entre desdém e constrangimento. Era a mesma expressão que ela tinha quando éramos adolescentes e eu aparecia de surpresa nos lugares onde ela estava com amigos populares. O elevador de serviço é do outro lado, ela disse em voz alta, com um sorriso condescendente que conhecia a vida toda. Depois, virou-se para seus amigos e acrescentou: esses novos funcionários do prédio nunca sabem onde é o lugar deles. Uma das mulheres me olhou de cima a baixo, analisando meu jeans desbotado e camiseta básica, escolhidos propositalmente para o voo longo, e sussurrou algo para o marido, que riu discretamente. O outro casal trocou olhares embaraçados, mas ninguém me defendeu. Lucas fingiu verificar algo no celular, evitando meu olhar completamente. Era como se os últimos 5 anos não tivessem acontecido. Eu era novamente invisível, diminuída, colocada em meu lugar. Desculpe, mas você está bloqueando a passagem. Beatriz continuou, falando como se eu fosse uma criança desobediente. As malas dos moradores são levadas pelo elevador social, o material de limpeza vai pelo de serviço. Senti aquele frio familiar na barriga, aquela sensação de ter 5 anos novamente, sendo repreendida por tocar os bibelôs caros da sala. Por um momento, voltei a ser aquela menina insegura de 5 anos atrás. Todos os olhares fixos em mim me lembraram daquela noite do brinde, o círculo de rostos julgadores, as risadas abafadas. Obrigada pela informação, Beatriz.
respondi calmamente. Minha voz, surpreendentemente firme. Não era a voz da Carolina que tremia ao ser humilhada, nem a voz da Carolina empresária que aprendera a se impor em reuniões. Era algo novo. A voz de alguém que finalmente entendeu seu próprio valor. Eu acabei de comprar a cobertura e ainda estou me acostumando com as regras do condomínio. As palavras saíram naturalmente, sem o tom vingativo que eu tinha imaginado tantas vezes nos meus devaneios. Era simplesmente um fato. Eu morava ali agora. O silêncio que se seguiu foi algo que guardarei para sempre na memória. Beatriz ficou paralisada, seu rosto empalidecendo visivelmente, como se tivesse visto um fantasma. Lucas engoliu em seco, seu celular agora esquecido na mão. Os amigos olhavam entre nós duas, claramente confusos com a familiaridade com que a tratei e com a bomba que eu havia acabado de soltar. "Vocês se conhecem?" perguntou uma das mulheres, quebrando o silêncio constrangedor. "Sim", respondi antes que Beatriz pudesse se recuperar. "Somos irmãs." A palavra pairou no ar como uma revelação chocante, embora fosse o fato mais banal do mundo. "Sua irmã?" murmurou o homem que havia rido antes, olhando agora para Beatriz com desconforto evidente. "A nova proprietária da cobertura é sua irmã?" perguntou o outro homem, incrédulo, conectando os pontos rapidamente. "Você nunca mencionou que sua irmã estava comprando no prédio, Bia." Beatriz abriu a boca e fechou novamente, algo que nunca tinha visto acontecer. Minha irmã sempre tinha resposta para tudo. Sempre controlava a narrativa. Vê-la sem palavras era como testemunhar um eclipse, raro e quase sobrenatural. O elevador apitou, lembrando que as portas continuavam abertas, esperando que eu entrasse. Era uma metáfora perfeita demais para ignorar. Entrei, arrastando minha pequena mala. Quando me virei para apertar o botão da cobertura, aquele marcado com PH acima de todos os outros botões, que sempre pareceu pertencer a um mundo que não era o meu, vi os olhares atônitos fixos em mim. "Aproveitem o jantar", disse sorrindo genuinamente. Foi um prazer conhecer os amigos da minha irmã. As portas começaram a se fechar e o último vislumbre que tive foi de Beatriz sendo bombardeada com perguntas sussurradas por seus amigos, enquanto Lucas olhava para mim com uma expressão que misturava vergonha e súplica. E então, finalmente, estava sozinha no elevador, subindo para minha cobertura. Minha cobertura. Encostei a cabeça na parede espelhada e respirei fundo, sentindo uma estranha mistura de triunfo e tristeza. Tinha imaginado este momento por meses, mas a realidade era diferente. Mais silenciosa, mais complexa. Não era o final da história, percebi. Era apenas o fim de um capítulo. O apartamento estava silencioso quando entrei. Caixas de mudança empilhadas na sala espaçosa, móveis cobertos com lençóis brancos como fantasmas elegantes. Deixei a mala no chão de mármore e caminhei até as janelas que iam do chão ao teto, revelando uma vista panorâmica do rio que ainda me tirava o fôlego. Luzes da cidade, mar escuro ao fundo, Cristo Redentor iluminado à distância. Parecia irreal que este lugar fosse meu. Mais irreal ainda era a mensagem de Lucas que piscava no meu celular. "Precisamos conversar. É urgente." Sentei no parapeito da janela, finalmente abrindo a mensagem completa que tinha visto parcialmente no lobby. "Carolina, sei que não tenho direito de pedir nada, mas estou desesperado. Perdi meu emprego há 3 meses. A empresa do meu pai está sob investigação. Estamos prestes a perder o apartamento. Beatriz não sabe que estou te procurando, me mataria se soubesse. Precisamos de ajuda." A mensagem tinha sido enviada ontem, horas antes do meu voo de volta. Fiquei olhando para a tela, uma mistura de emoções me atravessando. Raiva, pelo modo como ele tinha me tratado por anos. Satisfação amarga por ver o castelo de cartas desmoronando. E, surpreendentemente, compaixão. Lembrei do olhar de súplica que ele me lançou quando as portas do elevador se fecharam. Agora fazia sentido. Meu telefone tocou. Era o síndico do prédio. "Senhorita Almeida, bem-vinda novamente. Desculpe incomodar tão tarde, mas já que a senhorita mencionou que gostaria de estar a par de tudo..." Ele hesitou, claramente desconfortável. "Os proprietários do 701, Sr. Lucas e Sra. Beatriz Carvalho, estão com 3 meses de atraso no condomínio. A Assembleia votará pela execução da dívida na próxima semana. Como a senhorita agora faz parte do conselho como proprietária da cobertura, precisará estar presente."
Agradeci pela informação, desligando o telefone com uma sensação estranha no estômago. O timing era quase cinematográfico. Eu não apenas tinha comprado uma cobertura no mesmo prédio de Beatriz, tinha chegado exatamente a tempo de votar pela execução da dívida que poderia despejá-la. Sentei-me no chão entre as caixas, reflexos da cidade brilhando nas janelas ao meu redor como estrelas artificiais. A mensagem de Rodrigo piscou na tela. Cheguei ao Brasil. Vamos jantar na sua nova casa para comemorar? Sorri para o celular, pensando na aliança de noivado que descobri acidentalmente na mala dele antes de viajarmos. O anel estava escondido numa meia enrolada. Tão típico de Rodrigo, romântico, mas nada convencional. Ele provavelmente planejava me pedir em casamento aqui, nesta cobertura, nossa primeira noite juntos no novo lar. E agora, eu estava sentada sozinha, contemplando o destino da minha irmã, enquanto o universo parecia conspirar para me dar não apenas sucesso, mas também vingança servida numa bandeja de prata. A questão que martelava em minha mente não era se eu podia ajudar Beatriz e Lucas, mas se deveria. Vocês ajudariam alguém que passou a vida tentando diminuir vocês? Levantei-me do chão e comecei a explorar meu novo lar. 4 quartos, sala de estar ampla com pé direito duplo, cozinha que faria qualquer chefe profissional chorar de emoção. O quarto principal tinha um closet maior que meu primeiro apartamento inteiro. Abri uma porta e encontrei a jacuzzi com vista para o mar. Lembrei que quando éramos adolescentes, Beatriz tinha um pôster deste mesmo prédio colado na parede do quarto. Um dia vou morar ali, ela dizia com aquela certeza irritante de quem sempre conseguia tudo. E agora, ironicamente, era eu quem estava na cobertura, enquanto ela lutava para manter seu apartamento alguns andares abaixo. A vida tem um senso de humor peculiar, não acha? Desembalei apenas o essencial. Toalhas, roupas de cama, produtos de higiene. O restante poderia esperar até amanhã. Sentei na varanda com uma taça de vinho, observando as luzes da cidade, sentindo a brisa do mar. Meu celular vibrou com uma mensagem de Rodrigo. Estou a caminho. Pedi comida do Lazai. Espero que esteja com fome. Sorri, imaginando-o no carro, provavelmente nervoso com o anel escondido no bolso. Rodrigo, que sempre acreditou em mim, mesmo quando eu não acreditava. Que me ensinou sobre investimentos e estratégia, mas nunca tentou me moldar ou me mudar. Que assistiu minha transformação de longe, oferecendo ajuda apenas quando eu pedia. O oposto completo da minha família, que sempre tentou me encaixar em uma forma que não era a minha. O interfone tocou. Não era Rodrigo, mas o porteiro. Senhorita Almeida, o senhor Lucas Carvalho está aqui, insistindo em falar com a senhora. Devo autorizar a subida? Congelei, a taça de vinho suspensa no ar. Lucas aqui? Agora? Olhei para o relógio. Quase 11 da noite. Devia ter descido quando os amigos foram embora e voltado sorrateiramente. Deixe-o subir, respondi, depois de uma pausa longa demais. Enquanto esperava o elevador trazer meu cunhado, repassei mentalmente todas as possibilidades. Ele vinha pedir dinheiro? Implorar que eu não votasse pela execução da dívida? Ou talvez, em um cenário improvável, pedir desculpas por anos de tratamento frio e distante? A campainha tocou, e com ela, meu coração acelerou. Abri a porta para encontrar um Lucas muito diferente do homem confiante que conheci anos atrás. Desculpe aparecer assim, ele começou, parecendo genuinamente constrangido. Notei imediatamente as mudanças, olheiras profundas, camisa cara, mas ligeiramente gasta nos punhos, aquele olhar de quem não dorme direito há semanas. Beatriz não sabe que estou aqui. Ela está com os amigos, bebendo para esquecer que... Ele parou, passando a mão pelo cabelo que começava a mostrar fios grisalhos prematuros. Que estamos falidos, completei por ele, sem rodeios. Seus olhos encontraram os meus, surpresos com minha franqueza. Sim, completamente falidos. Meu pai, ele fez investimentos ruins, muito ruins, e escondeu de todo mundo até que foi tarde demais. Convidei-o a entrar com um gesto. Ele parou na porta, olhando ao redor como se estivesse entrando em um museu. Algo para ser admirado, mas que não pertencia à sua realidade. É um belo apartamento, disse baixinho. Era o sonho da Beatriz, sabe? Morar na cobertura deste prédio. Assenti. Eu sei. Era o dela, não o meu. Ele me olhou, confuso. Então por que comprou? A pergunta pairou no ar entre nós,
pesada de implicações. Beatriz sempre teve tudo o que eu desejava. Comecei, guiando Lucas até a varanda. Não só coisas materiais, o amor dos nossos pais, autoconfiança, a certeza de que merecia o melhor. Ofereci uma taça de vinho que ele aceitou com mãos ligeiramente trêmulas. Durante anos, ela fez questão de me lembrar do meu lugar. O elevador de serviço é do outro lado. Essa frase resume perfeitamente como ela me via, como todos vocês me viam. Lucas baixou os olhos, incapaz de negar. Você se lembra do brinde dela no aniversário do meu pai? A fracassada da família? Continuei, surpreendendo a mim mesma com a calma na minha voz. Não havia mais raiva, apenas constatação de fatos. Eu lembro, respondeu ele quase sussurrando. Nunca concordei com aquilo, mas também nunca disse nada. Fez uma pausa, girando o vinho na taça sem beber. Sabe o que é pior que fazer algo ruim? Assistir alguém fazer algo ruim e não dizer nada. Isso me torna cúmplice. Sua honestidade me pegou desprevenida. Esperava desculpas vazias, não essa autorreflexão. Por que você está aqui, Lucas? O que exatamente você quer de mim? Ele respirou fundo, como quem se prepara para pular de um penhasco. Preciso de um emprego. Qualquer coisa. Ninguém quer contratar o filho do Carlos Carvalho agora com o nome da família associado à fraude. Tentei por meses. E Beatriz? Perguntei, genuinamente curiosa. Ela sabe da gravidade da situação? Lucas soltou uma risada sem humor. Ela ainda está em negação. Continua comprando coisas que não podemos pagar, saindo com amigos como se nada tivesse mudado. Quando sugiro que ela procure trabalho, diz que vai expandir seu Instagram. Mas as marcas estão cancelando as parcerias uma a uma. Ninguém quer uma influencer associada a um escândalo financeiro. Olhei para ele, realmente olhei, e vi não o marido arrogante de Beatriz, mas um homem desesperado tentando salvar o que restava de sua vida. Por que eu deveria ajudar vocês, Lucas? Me dê um motivo que não seja somos família. Não tenho nenhum, respondeu ele com uma sinceridade surpreendente. Não mereço sua ajuda. Beatriz certamente não merece. Assistimos você crescer e prosperar, e em vez de celebrar, sentimos inveja e ressentimento. Quando as coisas começaram a desmoronar para nós, Beatriz disse que era injusto que você estivesse tendo sucesso enquanto passávamos por dificuldades, como se fosse um jogo de soma zero. Ele finalmente bebeu um gole de vinho. Ela nunca admitiria, mas está devastada que você comprou esta cobertura. Não apenas pelo que representa, mas porque é a prova final de que ela estava errada sobre você. Todo mundo estava. Eu fiquei em silêncio, absorvendo suas palavras, deixando-as encontrar seu lugar dentro de mim. A campainha tocou, interrompendo o momento. Deve ser Rodrigo, disse, levantando-me. Lucas também se levantou, claramente desconfortável com a ideia de encontrar outra pessoa. Vou indo. Obrigado por me receber. Ele hesitou na porta. Seja qual for sua decisão, eu entendo. Enquanto o observava entrar no elevador, uma pergunta ecoava na minha mente. A vingança realmente cura as feridas antigas ou apenas cria novas cicatrizes? Então você vai mesmo fazer isso? Rodrigo perguntou enquanto tomávamos café na varanda na manhã seguinte. A aliança de noivado brilhava no meu dedo anelar esquerdo. Ele havia me pedido em casamento na noite anterior, depois que Lucas saiu. Foi um momento perfeito. Nós dois sentados no chão entre caixas de mudança, comendo o jantar do Lazai em pratos de papel, porque eu ainda não tinha desembalado a louça. Sim, vou, respondi, observando o mar ao longe. Vou oferecer um emprego a Lucas no setor administrativo da empresa. E quanto à dívida do condomínio? Vou pagar. Rodrigo não pareceu surpreso, apenas curioso. Por quê? Não é por eles, expliquei, tentando colocar em palavras algo que eu mesma estava apenas começando a entender. É por mim. Passei anos sendo definida por como Beatriz me via. A fracassada, a inadequada, a que precisava usar o elevador de serviço. Se eu usar meu sucesso para humilhá-la ou vê-la sofrer, continuo sendo definida por ela, só que ao contrário. Fiz uma pausa, organizando meus pensamentos. Quero ser livre disso. Completamente livre. Rodrigo sorriu, aquele sorriso que sempre me fazia sentir compreendida. Além disso, continuei, tenho uma empresa para expandir internacionalmente, um casamento para planejar e uma vida pela frente que é muito mais interessante que qualquer vingança. Na semana seguinte, fizemos um jantar de família na cobertura.
O primeiro em anos onde me senti realmente no controle. Meus pais estavam visivelmente impressionados, lançando olhares confusos entre mim e Beatriz, como se tentassem recalibrar seus entendimentos de quem éramos. Beatriz estava quieta, quase dócil, enquanto Lucas parecia simultaneamente aliviado e envergonhado. Um brinde, disse papai, levantando sua taça. Todos ficaram tensos, provavelmente lembrando do brinde desastroso de anos atrás. A Carolina, por nos receber em sua casa magnífica. Sorri, agradecendo, e então ergui minha própria taça. A família, disse simplesmente, e a encontrar nosso próprio caminho. Mais tarde, quando todos já tinham ido embora, Beatriz pediu para ficar. Rodrigo discretamente se retirou para o quarto, me deixando a sós com minha irmã pela primeira vez em anos. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou finalmente, a voz despida da habitual confiança. Ajudando Lucas, pagando nossa dívida. Depois de tudo, depois de como eu te tratei. Considerei várias respostas elaboradas, mas optei pela simplicidade. Porque posso. E por que escolho ser definida pelo que construo, não pelo que destruo. Ela assentiu lentamente, como se estivesse processando um conceito complexo demais para compreender completamente. Na varanda da cobertura, sob as estrelas do céu do rio, brindamos silenciosamente. Não ao sucesso ou ao fracasso, não à riqueza ou à pobreza, mas à possibilidade de recomeços. O elevador social e o de serviço levavam ao mesmo lugar, afinal, para cima. A diferença estava apenas em quem decidia qual deles tomávamos e por quanto tempo permitíamos que outros fizessem essa escolha por nós. Olhando para a cidade que se estendia aos meus pés, pensei em todas as Carolinas que fui. A menina insegura, a recepcionista observadora, a empresária determinada e agora, finalmente, simplesmente eu mesma. Livre para escolher meu próprio elevador, meu próprio andar, meu próprio destino. E você, que elevador está tomando na sua vida? E mais importante, quem está apertando os botões?